O Banco Central do Brasil acabou de tomar uma decisão que mexe com tudo, sabe? O preço do crédito, os investimentos, o nosso poder de compra, enfim. Vamos juntos decifrar o que está por trás dessa conclusão. Bora lá? Olha só, no dia 10 de dezembro de 2025, o Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, bateu o martelo. A taxa básica de juros do Brasil, a Selic, vai continuar onde estava, paradinha em 15% ao ano. É, um patamar bem alto, o que significa que pegar dinheiro emprestado fica mais caro. Mas, por outro lado, os investimentos em renda fixa podem render mais. Tá, mas aí a gente se pergunta, se a taxa não mudou, por que isso é tão importante? É porque a decisão de manter os juros nesse nível não foi à toa, não. Pelo contrário, ela é o resultado de uma investigação bem profunda. Então, o que a gente vai fazer aqui é seguir as pistas e analisar as evidências que o comitê usou para chegar nesse veredito. Primeiro de tudo, o veredito. A decisão foi unânime. E isso, gente, faz toda a diferença. Significa que todos os membros do comitê olharam para os dados e chegaram à mesmíssima conclusão. Para eles, essa estratégia de juros altos é o único caminho no momento para fazer a inflação voltar para a meta. É um recado bem claro para o mercado, sabe? De firmeza, sem deixar margem para dúvida. Ok. Para a gente entender essa decisão a fundo, nossa investigação tem que começar com as pistas que vêm de fora do Brasil. Por quê, né? O cenário econômico global é o grande pano de fundo que influencia e muito o que acontece por aqui. E o que o Copom está enxergando lá fora? Bom, um cenário bem nebuloso, cheio de incertezas. A gente tem a política econômica dos Estados Unidos, que ainda deixa todo mundo com o pé atrás, e as tensões geopolíticas que, convenhamos, não dão trégua. E isso tudo acende um alerta, exigindo que países como o Brasil adotem uma postura de muita, mas muita cautela. Certo, já demos uma olhada no cenário mundial. Agora vamos virar a nossa lupa aqui para dentro, para o Brasil. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ficar mais interessante. Porque as pistas da nossa economia estão mandando sinais bem contraditórios. E isso torna a decisão do Copom ainda mais complexa. E aqui a gente vê esse dilema com clareza. De um lado da balança, a gente tem partes da economia como o consumo das famílias que estão esfriando, que é exatamente o que o Banco Central queria com os juros altos. Só que do outro lado, o mercado de trabalho continua surpreendentemente forte, com o desemprego lá embaixo. É um verdadeiro cabo de guerra na economia. E esse cabo de guerra todo nos leva direto ao principal suspeito desse mistério econômico, a inflação. É ela que está no centro de todas as atenções. É a grande vilã da história e a principal razão para a decisão do comitê de manter o pé no freio com os juros altos. Então, o ponto crucial é este. Apesar da gente ver algum progresso, o problema central, que é a inflação alta, ainda não está resolvido. Os preços no supermercado, nos serviços, continuam subindo. Num ritmo um pouco mais lento, é verdade, mas continuam. Ou seja, a inflação está caindo, mas nem de longe o suficiente. Agora dá uma olhada nesse gráfico. Mesmo quando a gente olha para o futuro, as projeções ainda preocupam. Percebe como as barras de 2025 e 2026 estão bem acima da linha da meta, que é de 3%? A previsão é de 4,4% e depois 3,5%. Isso mostra que o caminho para, de fato, controlar os preços ainda é bem longo. Isso nos leva a um conceito que parece complicado, mas é fundamental. Expectativas desancoradas. Sabe o que é isso? Basicamente, é quando as pessoas, o mercado, todo mundo começa a não acreditar mais que o Banco Central vai conseguir trazer a inflação para a meta. E aí, o comportamento geral acaba fazendo essa expectativa virar uma profecia que se autorrealiza. É um perigo. E olha, não sou eu quem está dizendo isso. Essas são as palavras do próprio comitê, tiradas direto da ata da reunião. Eles estão deixando bem claro que, justamente por causa dessas expectativas desancoradas, a dose do remédio, que são os juros altos, precisa ser mais forte e por mais tempo do que seria em outra situação. E aqui estão os números exatos que o comitê usa para análise. Essa tabela mostra os detalhes. Repara, por exemplo, na linha de preços administrados, que são coisas como conta de luz, gasolina, pedágio. A previsão para 2025 é de 5,3%, bem acima da meta. Isso mostra como alguns preços específicos continuam pressionando a inflação para cima. É com base nesses dados que a estratégia toda é montada. Com tudo isso na mesa, a gente chega na hora de equilibrar os riscos. O trabalho do Copom, nesse ponto, é quase como o de um equilibrista numa corda bamba. É preciso pesar todas as evidências, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar, e principalmente considerar tudo o que pode dar errado no meio do caminho. Então, de um lado, tem os riscos que podem jogar a inflação para cima, como essa teimosia das expectativas ou a inflação de serviços, que parece não ceder. Mas, do outro lado, existem fatores que podem ajudar a baixar os preços,
como uma freada mais brusca na economia. Ou seja, é um cenário de altíssima incerteza, com forças puxando para todos os lados. Pois bem, depois de analisar todas as pistas, tanto as que vêm de fora quanto as daqui de dentro, e de pesar todos esses riscos, chegamos à parte final da nossa investigação, o veredito, e qual a estratégia do Copom daqui para frente. Diante desse cenário todo, o que eles pretendem fazer? A estratégia, então, é uma combinação de cautela com perseverança. Primeiro, manter os juros altos. Segundo, e muito importante, manter por um período muito prolongado, o que se traduz em crédito mais caro por mais tempo para todo mundo. Além disso, ficar de olho em tudo o que acontece e, por fim, o recado final: não ter medo de apertar ainda mais se a inflação não colaborar. A mensagem é bem clara: tolerância zero com a alta de preços. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, fica no ar para todo mundo. Com a economia já mostrando sinais de cansaço, mas a inflação ainda sendo essa grande ameaça, até quando esse ato de equilíbrio tão arriscado vai precisar continuar? Essa é a grande questão que vai definir o futuro da economia brasileira.